Hoje, depois de 25 anos, criei coragem e pela primeira vez eu retorno ao local dessa tragédia para fazer um vídeo documentário do meu trabalho de conclusão de curso. E nesse momento, eu aqui nessa laje, me faz voltar ao passado e lembrar tudo o que aconteceu no dia 11 de dezembro de 1998, onde eu conheci as pessoas dessa tragédia, perdendo minha mãe, parentes e muitos amigos. E o mais doloroso para mim é poder acreditar que realmente isso aconteceu. Meu nome é Alex da Conceição dos Santos. Eu sou funcionário da empresa de segurança que presta serviço ao NEB Campo 5, Universidade do Estado da Bahia, mesma instituição onde faço faculdade no curso de História. E pelo fato de, em 1998, eu ter ficado órfão de mãe, a qual foi vítima da explosão na fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus, passei a desenvolver uma pesquisa voltada a um vídeo documentário sobre o destino de órfãos e órfãs da tragédia de 11 de dezembro. E olha, os sobreviventes e parentes de vítimas da explosão em uma fábrica de fogos clandestina em Santo Antônio de Jesus, você com certeza se lembra desse caso, ainda esperam por justiça. Os condenados nunca foram presos. A explosão na fábrica clandestina de fogos de artifício na cidade de Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia, matou 64 pessoas, a maioria crianças e mulheres. Primeiro, a falta de fiscalização na questão da pólvora pelo Exército Brasileiro, das condições trabalhistas, do trabalho infantil. E é interessante pontuar que esse trabalho do Alex visa problematizar, como é que esses órfãos, portanto, as crianças, filhos daquelas mães que morreram naquele trágico acidente, de que forma passaram a estudar, a se relacionar com outras pessoas, por quem esses órfãos foram criados. Bruno tinha 12 anos e acompanhava a mãe no trabalho. Sequelas, cicatrizes, o corpo todo, nas costas, nas pernas. Bruno, que é um dos sobreviventes, ele perdeu duas irmãs e sobreviveram ele e outro irmão. Perdi uma de 22, uma de 14 e uma de 15. A de 22 era casada, fiquei com dois filhos dela, uma menina e um menino. É Marimar, que quando ela perdeu a mãe, na época ela tinha 5 anos de idade. Meus sobrinhos, que ficou vivo, que ficaram órfãos, o sofrimento que foi para minha mãe, que foi para meu pai. Eu trabalhava também na fábrica, eu trabalhava na tenda, eu e minha filha, eu só tinha uma filha única. Trabalhava eu e ela, minhas amigas todas. Eu já trabalhava numa casa. Na sexta eu fui fazer a faxina até meio-dia. E ela foi arredondar só os milheiros para meio-dia, já vim para casa. Que no outro dia era a crisma de todos aqueles que trabalhavam na fábrica, que tinha de 12 a 14 anos, todos iam se crismar no dia 12. Só que 11h45 explodiu a tenda. Não aguento mesmo. Quando eu penso em minha filha de 15 anos, foi sem o pescoço, não vi. Só vi o pescocinho enrolado na gaze. A gaze do pescocinho, mas a cabeça, minha filha, ficou lá no lugar, olha. Não foi só dela. Ficou a dela, ficou de uma mãe de família, tinha 2 filhos vizinha minha, Boda, que ela morreu, ficou a cabeça também daqui, não sabe onde foi que foi. Uma se queimou toda, ninguém culpou até hoje, disse que não foi enterrado, porque não achou o corpo. Aí por diante, minha filha.
eu vivenciei de perto aquela tragédia. Inclusive, pessoas próximas a mim, à época, faleceram naquela tragédia. Pessoas muito conhecidas, queridas, que nós vivíamos lá no bairro do Mutum, né, hoje conhecido como Irmanduz, mas também de outros bairros, como o bairro São Paulo, Juerana, inclusive até parentes minhas à época, né, também faleceram. Infelizmente, foi uma tragédia que impactou não só Santo Antônio de Jesus, mas impactou a Bahia, o Brasil e para fora das fronteiras do país. Até porque esse grande fato também foi objeto de estudo, de investigação e até mesmo de julgamento por Corte da Justiça Internacional. No dia 10 de dezembro, à noite, quando ela estava na cozinha, né, preparando o almoço, para que no dia 11 ela pudesse almoçar. E com isso, foi a última memória que eu tive dela. Ela saiu no dia 11 bem cedo, por volta das 5h15, 5h30 da manhã, para trabalhar, né, na fábrica de fogos. Eu lembro como hoje, como aconteceu. Isso eu acho que não vai sair da minha mente nunca, né? O pessoal começou a bater na porta. Era 11h45. E a gente, eu e ele, quando era criança, o outro poderia estar acabando. Se ele estivesse assistindo na frente da televisão, não chame igual pro frente, não ia ouvir. E aí ficou ele assistindo a televisão e o pessoal batendo na porta. Quando acabou, Bangu no ar, estava terminando. Aí, CCG que veio, o vizinho da gente que também não tá aqui, mas conosco, ele veio batendo porta. O meu irmão abriu a porta e falou assim, olha pra lá, Ricardo. Aí Ricardo olhou. Quando olhou, tava tudo preto, né? Aconteceu alguma coisa na tenda. Vai lá ver. Meu irmão saiu do jeito que estava. Eu lembro como outro, sabe? Com a bermuda. Uma bermuda de moletom. Saiu descalço, sem camisa, correndo. Em direção à queda. Quando ele retornou, tava muito... A expressão do rosto do meu irmão é como se ele tivesse tomado uma surra, sabe? Era como se fosse uma dor que eu não sabia do que estava acontecendo, que na época eu não sabia, mas eu sentia através de meu irmão. Ele estava sentindo, então eu também estava sentindo. E aí, chorei muito, 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 ele não conseguia falar. Uma pessoa que você vai lembrar também, que trouxe ele, foi o irmão de Cici, que encontrou ele e que ele queria entrar, queria, sabe, procurar minha mãe, e aí trouxe ele de bicicleta. Quando chegou aqui em casa, ele estava desesperado. E aí eu acabei chorando também sem saber. E aí o pessoal falando, né, a tenda explodiu, a tenda explodiu, a tenda explodiu. E eu ainda não conseguia associar naquele instante que o que estava acontecendo. O dia mesmo da explosão, né? Foi o último dia de aula, me lembro como hoje, na sexta-feira, o último dia de aula. Chegando da escola, a gente soube não, a gente já tinha chegado, quando viu foi o estouro. Não sabia o que tinha acontecido, mas só via todo mundo gritando, desespero, desespero. Foi triste, eu acho que por ser criança, na hora a gente não veio cair em si. A gente não tinha notícia, a gente não sabia como e o que estava acontecendo de verdade, né? Se minha mãe estava viva, se minha mãe não tinha sobrevivido naquele momento. Estávamos perdidos. Até que minhas tias e minha avó foram à procura da minha mãe. E aí foram na tenda também. Minha tia conseguiu ver minha mãe e minha outra tia lá, vivas ainda. E uma tia minha conversou com ela, chegou a falar com ela, ela pediu para tomar conta de mim. E
De cara, como eu já era se esperar, ela pediu para que devolvesse o que eu faço. Graças a Deus a gente teve o apoio de minha tia, né, de uma tia nossa, que nos ajudou, nos ensinou o que fazer, porque 10 anos a gente não sabia fazer nada. Como que ia ficar 7 crianças em casa, sozinho? Seu pai saía de manhã para trabalhar, tinha hora para voltar. Então a gente foi super difícil. Mas eu sou filho único, e foi dessa forma. Fui criado pela minha avó, como eu falei, então eu dizia, meu pai não foi um pai presente, ele criou da família, me deixou só. Aí como minha avó já tinha outros filhos também, foi muito complicado, foi uma infância mesmo complicadíssima. Mas graças a Deus, com o esforço da minha avó, a educação, hoje eu sou um pai de família, já tenho meus 2 filhos também, tenho minha família formada, graças a Deus. Meu pai criou eu e meu irmão. Ele se dedicou a isso. Lembro que na época meu pai chegou para nós e disse: a partir de hoje eu serei um pai e uma mãe para vocês. Não foi diferente. Ele honrou com a palavra dele. Para seu pai hoje, o que você traria como o exemplo que ele trouxe de um pai e mãe para vocês? Então, ele além de lidar com a dor da perda, teve ainda o desespero de se ver com 7 crianças, né? Um bebê, 2 anos é um bebê, e mais 6, meu Deus, que foi totalmente dependente dele, que nós éramos dependentes dele em tudo. Então, para ele foi super difícil, então, em cada abraço que ele pôde dar a gente, em tudo, em todos os momentos, a gente pôde contar com ele sempre. Lá em casa, na época da explosão, tinha muitas crianças, né? E adolescentes também, no caso a gente tinha só uma renda para a família toda. Para mim todos os momentos foram difíceis, mas porém a adolescência não é fácil. Hoje mesmo ter um filho, né, adolescente, e sei o trabalho que é. É muito complicado a adolescência. A pessoa perde o rumo, não sabe para onde seguir, qual caminho seguir. A pessoa fica totalmente desnorteada. Totalmente. E você, quando tem mãe ou pai, você fica ali o tempo todo, o pai e a mãe ali aconselhando, faz esse caminho. E quando você não tem uma referência, a gente teve uma paterna, né? Mas porém uma materna, para mim que sou mulher, eu acho que foi mais difícil. Aí no caso, minha mãe foi trabalhar, aí chegou a falecer na explosão, meu pai não foi um pai presente e minha infância foi toda nessa. Como tu sabe, eu perdi 2 irmãos. Sim. Né? Então cada um foi um trauma diferente, né? Os mais novos, eu acho que até menores, não lembra de muita coisa, bem pouco, que Mili, Dan e Jaiane lembra. Acho que eles não têm lembrança nenhuma de manhã. Sim. Eles não têm. Agora, para nós que já foram mais velhos, nós 4, no meio o menino ficou desnorteado, né? Perdeu o rumo, como tu disse. Por mais que manhã tenha nos mostrado o caminho pai e mãe, mas sempre tem um que acaba se desviando, não consegue lidar com os traumas. Cada um tem seus traumas. E eu acho, dizem que ele chegou aí no local do acidente, diz que ele foi correndo, então ele viu todo o trauma. Então para ele foi mais difícil, ele acabou se desviando do caminho, foi para o caminho errado, trilhou o caminho errado, que tu sabe, não viveu nada da vida. E para mim e Jonas, que eu acho que nós dois, os 2 maiores hoje, é bem difícil deitar de noite e ficar lembrando, que a gente lembra até hoje. É duro mesmo, bem difícil. Por isso que, graças a Deus, somos todos bem próximos um do outro. A gente não vê como um irmão, a gente tem como mãe e filho. A gente somos todos assim. Tanto que ele e Jonas me chamam de mãe, Jaime me chama. E a gente se trata como mãe e filho mesmo. O tempo todo somos assim. Eu era menor de idade na época, tinha 13 anos. Trabalhei nessa fábrica de povos. Uma semana antes, aconteceu um acidente comigo lá dentro. Parece que foi um aviso, né? E aí é quando vem acontecer essa explosão no dia 11 de dezembro de 1998. Deus sabe de todas as coisas. Talvez eu não estaria aqui relatando o que ocorreu naquele dia, porque eu ia ser uma também das vítimas.
lembro que logo após a explosão, no nosso bairro, no Irmã Dulce, conhecido como Mutum, foi criado uma creche. Essa creche, ela foi criada, muitos órfãos, né, estudaram nessa creche, inclusive minha filha. Sim, eu tinha 6 anos na época, eu não tinha essa lembrança de rosto, corpo. Eu tenho detalhes, né? Por ser pequena, na época, a memória, eu não tenho uma imagem dela na minha mente. Eu tenho, assim, cabelo, eu lembro que era cacheado, grande. Eu lembro que ela era morena, era mais morena que eu. Na época do acontecido, eu tinha feito 3 anos. Caso realmente não tivesse as fotos, eu não ia saber. Exemplo, dá um exemplo, se ela chegasse hoje aqui, essa é tua mãe. Eu não ia conhecer, porque a verdade que eu fiquei na época, não dá pra ter nenhuma lembrança dela, a não ser pelas fotos. Eu e meu irmão tinha 11 anos na época e eu tinha 6. Meu irmão foi para Salvador, o pai dele veio buscar, porque, deixa eu te explicar, eu sou de um pai e meu irmão é de outro pai. Meu irmão é mais velho, meu pai era muito namorador, então tinha os lances dele com outras mulheres também. E aí minha mãe se apoiou um namoro e acabou se saindo, né, saindo da vida da gente e ficou eu. Quando chegava o Dia das Mães, como é que eu ia para o colégio no Dia das Mães? Não tinha mãe. Via meus amigos, todo mundo com mãe brincando, não podia fazer nada porque a minha tinha ido embora. É sofrido e eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Perder sua mãe dessa forma. Quando minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Minha avó me criou, ficou comigo. E eu fiquei morando aqui perto, né? Para nossa comunidade aqui do Mutum. Fiquei morando no bairro São Paulo com minha avó. E aí acabei, né? Minha avó falecendo. E aí eu acabei morando com outras tias. E no final, eu vim, né? Conhecendo a minha vida, formando a minha vida, a minha família. E chegando até aqui hoje. Eu não acho tão triste o Dia das Mães como eu acho o mês de dezembro. O mês de dezembro pra gente é terrível. Não só eu e meus irmãos, a gente fica triste, a gente odeia o Natal, odeia o Ano Novo. A gente não gosta, não suporta o mês de dezembro. Não gosta mesmo. O Dia das Mães a gente até, acho que foi se acostumando, sabe? A gente dá um presente a um, recebe a outro. Mas a gente, assim, é muito difícil. Dia das Mães marca muito. Só de lembrar que a gente não vamos ter ela mais ao lado, para podermos entregar um presente, dar um abraço, ter aquele amor, aquele carinho que ela tinha por nós. Uma época que ficou muito triste para a gente foi no Natal, porque a tragédia foi próximo já do Natal. E aí, quando ocorreu, a gente passou aquele período muito triste, né? O Dia das Mães, pra mim, era como outro qualquer. Porque, assim, a única pessoa que eu tinha de referência era minha avó. Só que isso passou, porque a correria do dia a dia não deixava eu pensar muito nisso. Geralmente, Dia das Mães eu estava trabalhando, então não tinha muito afeto, não tinha afeto, assim. Mas quando a gente vai tendo maturidade, quando a gente vai crescendo, tendo uma certa idade, como eu tenho hoje, já afeta mais. Porque a gente já começa a pensar, né? Os conselhos que a gente não teve, o apoio que a gente não teve, o amor que a gente não teve. Então, tudo isso, né, nos faz pensar. A mente começa, né, a trabalhar em relação a isso. E hoje eu sinto muita falta mesmo. E eles queriam, tipo, adotar a gente, tá ligado? Só que, por mais difícil que aquela época fosse financeira, questão financeira, ela disse não. Eu posso ter 10 filhos dentro de casa, meus filhos, mas meu neto e meus filhos não vai para lugar nenhum. Só o fato de minha tia e minha avó falar isso pra mim é gratificante e eu entender que ela é só uma guerreira mesmo. Isso eu agradeço mesmo, só a minha avó mesmo, que se não fosse ela, nem sei se eu estaria aqui hoje conversando com vocês aqui e nem sei onde eu poderia estar, né?
Tem muita gente hoje que tem sua mãe presente e não dá valor. Quem mais pode falar disso é você também. A gente perdeu nossa mãe cedo, né? E hoje, essa geração de agora, eu vejo como os filhos hoje tratam as mães, os pais. Eu acho que quanto mais a gente vai ficando mais velha, a gente vai sentindo mais. Ou naquela época eu tinha minha avó, né? E tinha um apoio. Questão de manter vocês em estudo, em roupas, eu vejo que para ele foi muito difícil mesmo. E com vocês, ao lado dele, ele se tornou forte, né? O pai de vocês é um guerreiro. E assim, o pai também teve muitas oportunidades, né, de doar a gente. Foram muitas pessoas pedindo, pelo menos as caçulas mais novas. Mas, graças a Deus, ele não doou nenhuma da gente, não levou para adoção, né? Há uns 17 anos, eu já fiquei só. Já não tinha mãe, já não tinha um apoio. E não tinha apoio de pai também. Então, acho que tudo isso, né, mexe com a mente de um adolescente. A correria do dia a dia também me fez crescer, né? Eu tinha 17 anos, tinha que viver minha vida, tinha que trabalhar, tinha que fazer minhas coisas. Já terminaram o ensino médio. Um adolescente e uma adulta já, né? Eu tenho uma filha de 20 anos e um de 17 anos, está estudando. Mesmo assim, então, estudando e trabalhando no momento. Para mim, o fundamental deles é que eles consigam continuar caminhando no caminho certo, sem perder a direção, sabe? Estão sempre unidos, como eu e meus irmãos somos. Hoje tenho 2 filhos, um de 8 anos e uma menina de 4 anos. Casei cedo, mas graças a Deus, depois dos meus 18 anos, comecei a trabalhar. Aí casei cedo, como eu falei, aí comecei a construir minha família, aí também já comecei a fazer minha casa, e assim a vida foi seguindo. O sofrimento não deixou me abalar não, e graças a Deus eu tenho uma família feliz. Porém, toda a educação que sua avó passou para você, toda a criação, né, que você teve ali, o convívio com seus tios, né, que eram os filhos de sua avó, isso lhe tornou uma pessoa sábia, né? Porque chegar aonde você chegou, às vezes para outros que estão de fora vai dizer foi fácil, mas não é fácil. Hoje, para mim, minha filha é tudo. Eu vejo minha filha, eu vejo a imagem de minha mãe. Então, eu cuido muito de minha filha. Minha filha tem 6 anos. E eu me dedico muito. Ela, pra mim, é tudo. É a mesma coisa de eu estar vendo minha mãe ao lado. E tem isso, eu me sinto muito emocionado, sabe? Saber que ao meu lado, e sei que minha mãe está ali presente também. Isso aí era um galpão de fogos, armazenava aqui também os fogos. Eu já fui muitas vezes para essa fábrica de fogos. Essa fábrica era, como é clandestina, então a maior parte que morreu nesse infeliz acidente eram crianças, né? Como você sabe, eu perdi meu primo e minha prima. Minha prima tinha 14 anos e a Rosa 15. E meu primo tinha 11 anos. Então, assim, eu fui várias vezes. Meu irmão foi várias vezes. Meu irmão trabalhava lá também. Neste dia, graças a Deus, nós estávamos lá. Diante de toda essa tragédia que ocorreu, que também não seria só essa, antes de acontecer essa maior, existiu outra, né? Eu acho que os donos da fábrica já deveriam ter mesmo um alerta com isso, do qual eles nunca se preocupavam. Então, eles incentivavam, passavam na rua chamando, né, as crianças para fazer isso. Então, era clandestino.
Era uma tenda clandestina, era uma fábrica de fogos clandestina. Só de lembrar que minha mãe morreu daquela situação é muito triste. É um trabalho escravo, porque onde a pessoa tinha que fazer um milheiro de papel para ganhar 50 centavos. Na minha família eu só foi minha mãe, né? Com minha mãe, minha tia e meus 2 primos. Todos dois, um ainda criança por ter 11 anos e a outra de 14, é adolescente. Esse acidente, não sabemos dizer como foi causado. Sempre tem algumas pessoas que relatam de uma forma, mas o fato mesmo de como foi causado, a gente não sabe. Mas o local não era apropriado. Existia telha de eternite, onde naquela época do calor, né, que pode ter causado esses acidentes. E aí eu fui morar só. Não tinha nada, só tinha mesmo a cama e uma cômoda. Peguei minhas coisas e fui morar lá e trabalhar. Ficamos de maior, arrumamos um emprego, família. Tanto eu quanto meu irmão hoje trabalhamos, né, em outra área, nada a ver com fogos. Tô conquistando minhas coisas com o sol do meu trabalho. Tô trabalhando e cada dia tô conquistando uma coisa, outra, até que eu consegui ter o dinheiro suficiente para reformar a casa, que foi da minha mãe. Porque minha mãe trabalhou para ter isso aqui. Foi o sangue da minha mãe, ele é amado. Acho que o ser humano a todo instante, né, pensa em evoluir. O tempo todo buscando conhecimento, tentando abrir portas, né, para poder chegar lá na frente. Que hoje a gente tem uma pequena lanchonete, eu e minha irmã. Então, um lugarzinho pequeno, em casa mesmo, mas quem sabe lá na frente eu consegui levar até pro centro, ou até no nosso bairro mesmo, mas ter um local próprio, conseguir ampliar, ter novos horizontes. A Justiça Trabalhista da Bahia realizou uma audiência pública sobre a decisão que condenou o Brasil em 2020 pela morte de 64 pessoas em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Então, hoje a gente sabe que tem um apoio. Não é aquele grande apoio, não é que está presente nas nossas vidas, mas ainda está se construindo. O TRT da Bahia e o Ministério Público do Trabalho no Estado promoveram uma audiência pública sobre a decisão condenando o Brasil pelas mortes e violações de direitos humanos na explosão da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus. Sim, graças a Deus minha saúde é perfeita, mas o pessoal está tendo acompanhamento. Também já precisei algumas vezes, fui orientado, cheguei a fazer alguns exames e tal. A justiça foi lenta, falhou em um caso de pontos. Tem muitos pontos aí que foi bem complicado, que não teve ainda nada feito, que não saiu do papel. Para uma outra pessoa que não conviveu aquilo, se torna uma coisa normal, uma história que está sendo contada, mas não sabe quem realmente sentiu a dor. Somos nós que estávamos presentes em todo esse momento, buscando em luta do nosso por direito. A gente já tem acesso aos médicos do próprio posto e se precisar também, quem precisa, né, de um médico ou um especialista em alguma área,
também a gente já consegue, não com facilidade, mas a gente já consegue, né? Então, hoje está mudando, mas até então está mudando o quê? De um ano para cá, né? Porque mesmo o Brasil sendo condenado, as coisas começaram a mudar de um ano para cá. Então, a gente está tendo mais acesso à saúde depois da condenação do Brasil. E é lamentável, até triste, que o Brasil tenha precisado de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos para que ele venha cumprir aquilo que efetivamente já deveria ter feito de maneira voluntária, onde 64 pessoas morreram, praticamente todas mulheres, que trabalhavam num pasto com bois em tendas, fabricando fogos de artifício, traques de massa. E ali havia um depósito de 1,5 toneladas de pólvora que explodiu. Aí depois de 2 anos acontecido, meu avô pegou e veio a falecer. Aí foi que minha avó entrou em depressão, começou bebida alcoólica e eu sem entender nada. Às vezes até a gente até comprava cachaça para ela assim, sem entender a gravidade das coisas. Hoje a gente fala de depressão, o povo acha que é mentira, é falta de não ter o que fazer, mas só quem passou naquela época sabe o que aconteceu. As coisas estão melhorando, mas agradecemos muito a Corte Interamericana por condenar o nosso Brasil, né? Por essa questão aí de não apoiar a gente quando ocorreu a explosão. Hoje, eu acredito que seja mais difícil para a gente ser mais adulto, ter mais maturidade, então saber exatamente tudo o que aconteceu, né? E sofre, até hoje a gente sofre por isso. É o que eu falo sempre, para mim não vale dinheiro, para mim qualquer amor que eu tivesse de minha mãe seria maior que o dinheiro que a gente recebeu de indenização, entendeu? Felizmente o governo não aparou, né? Não teve presente. O Estado, o município, nenhum apoiou a gente, né? Não estavam junto, lado a lado, onde a gente mais precisava, porque o nosso psicológico ficou muito afetado, né? Lembro que o nosso bairro ali, o Mutum, ele ficou muitos anos em uma tristeza só, né? É uma tragédia que nasce da violação. Então, você tem um caso assim, escancarado de violações de direitos humanos sendo fonte de acidente de trabalho, de morte, de adoecimento. Então, e outros nós estamos colhendo, né? Demorou, mas estamos colhendo. Agora tentar aproveitar desses frutos, né? Aos poucos. E vamos continuar lutando para que os outros saiam do papel. Foi muito difícil aquele momento ali, nossa questão de saúde, né? Muita gente que por si tinha uma certa idade precisaria de um atendimento. Então vamos correr atrás para que ele realmente venha cumprir o que tem que cumprir com a gente. Hoje o atendimento tá, diria que 80%, né? As coisas tá encaminhando devagarzinho, né? Esperamos que venha dar uma boa melhorada, né? Uma boa melhorada mesmo, para que possamos, né? Pelo menos ter um descanso de mente, porque psicológico foi muito abalado naquela época. Esperamos que a justiça dê conclusão 100% de tudo isso. O valor que tiver de vir nunca vai comparar o amor que minha mãe poderia me dar durante todo esse tempo, né? Nossa luta é por justiça. Sempre foi por justiça. Valor nenhum traz o que a gente perdeu. O amor de mãe nos deixa lembrar o que é sim ser um verdadeiro amor.
É a prima. E essa aqui é a sua vovó, essa daqui, ó. Essa é a minha vovó. É a sua vovó, ela